Emissoras da Rede Manchete para o top de 8 segundos. Pensou mudança, pensou graneiro. Jornal da Manchete, edição da noite. Oferecimento. Unidas, nós fazemos tudo pelo seu sorriso. VASP, a gente quer voar o mundo todo com você. O trator do governo parou. Um trator que não movia apenas um ministério, um projeto, um programa. Era um trator que movia toda uma concepção de governo. O trator das reformas, o trator das privatizações, o trator da articulação política. Era o trator do governo Fernando Henrique. Por isso mesmo, não vai ser nada fácil achar um substituto. Nem a oposição, que tantas vezes foi imprensada contra a parede, deixou de reconhecer a importância e o significado da trajetória do ministro Sérgio Mota. Desde os tempos difíceis da ditadura, quando o então jovem empreiteiro ajudava e abrigava os perseguidos políticos. Polêmico, explosivo, mas também sincero, generoso e sensível. O homem que tinha fama de brigão fez um pedido meses antes de morrer. Ser enterrado ao som de As Rosas Não Falam, coberto pela bandeira verde-rosa da Mangueira. O Jornal da Manchete, edição da noite, está entrando no ar. Num clima de muita emoção, dezenas de pessoas participaram da cerimônia de despedida do ministro Sérgio Mota. O velório foi na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma despedida emocionada. O adeus a Sérgio Mota reuniu em torno de sua família até amigos que militam em lados opostos. É assim que José Genuíno e Eduardo Suplicy do PT se aliam ao empresário Antônio Hermínio e ao líder do PFL, Jorge Borhauser, para lembrar o estilo polêmico e intenso do ministro. Políticos e empresários lotaram o hall da Assembleia Legislativa de São Paulo para prestar a última homenagem ao ministro. Entre eles, o presidente da Rede Manchete, Pedro Jaque Capeller. Saudade é palavra que só existe na língua portuguesa e foi a mais usada para explicar o sentimento que Sérgio Mota deixou. É ela que aparece nessas dezenas de coroas de flores que começaram a chegar desde o início da manhã. Também é saudade que transparece no rosto da viúva, Dona Vilma, que ficou ao lado das filhas do casal. Elas receberam o carinho de amigos que também vão sentir a falta do ministro. O presidente Fernando Henrique se emociona e chora na despedida a um amigo de quase 30 anos. Fernando Henrique chegou ao velório na Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhado de Dona Ruth Cardoso e do ministro da Saúde, José Serra. Bastante emocionado, o presidente acompanhou o culto ecumênico em memória do ministro. Fernando Henrique não resistiu e chorou várias vezes. O presidente fez questão de dobrar a bandeira do Brasil que cobria o caixão do amigo. Depois, esqueceu a preocupação com a segurança pessoal e carregou o caixão até o carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo com o caixão do ministro Sérgio Mota percorreu as ruas de São Paulo durante 1 hora até o cemitério Campo Grande. Sérgio Mota foi enterrado com honras militares no túmulo da família. Foram 12 quilômetros de despedida. Do ponto de partida, a Assembleia Legislativa, o corpo do ministro Sérgio Mota saiu sob aplausos. Cavaleiros e 12 batedores da Polícia Militar se revezavam ao puxar o cortejo. 2 carros do Corpo de Bombeiros cortaram o trânsito de São Paulo. Atrás deles, a família, amigos, autoridades. A cerimônia prossegue com honras militares, 3 salvas de tiros.
No caixão levado pelos amigos, é o Brasil que cobre as homenagens. A reza vem de crenças diferentes, mas o último tom de despedida, é de responsabilidade da corneta. Uma das primeiras preocupações do presidente Fernando Henrique Cardoso ao voltar da viagem à Espanha é escolher o substituto do ministro Sérgio Mota. Um dos nomes mais cotados é o atual presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros. O presidente Fernando Henrique tem agora de encontrar um novo coordenador político para o governo. Sem Sérgio Mota, o presidente estará mais envolvido nas negociações com os partidos que lhe dão sustentação política. O PSDB perde seu principal ministro e o PFL reconquista o prestígio que perdeu na última reforma ministerial. O presidente não quis hoje tratar da sucessão no Ministério das Comunicações, mas os nomes mais cotados são o do governador do Ceará, Tasso Gereissati, que não quer deixar o cargo, e o de dois técnicos, o presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e o do ministro interino das Comunicações, Juarez Quadros. Ambos conhecem todo o processo de privatização das telecomunicações. As bolsas de valores registraram pequenas quedas nesta segunda-feira, 0,6% em São Paulo e 0,3% no Rio. O mercado espera que a morte do ministro Sérgio Mota não altere o ritmo das privatizações do setor de telecomunicações. Denise Campos de Toledo. O mercado reagiu com tranquilidade à morte do ministro porque confia na continuidade do programa de privatização do setor de telecomunicações, mesmo sem ele. É claro que não se pode menosprezar a importância do empenho pessoal de Sérgio Mota na definição do programa, na criação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e nas concessões da banda B da telefonia celular. Agora, o programa está bem estruturado e é um ponto estratégico para o governo. Não era uma prioridade só do ministro. A privatização do sistema Telebrás e das empresas de telecomunicações estaduais pode garantir um avanço muito importante na modernização da infraestrutura do país, além de ser um programa bilionário que vai atrair muitos investimentos. Na semana passada, o governo já deu um sinal claro de que o processo terá continuidade ao colocar o secretário Juarez Quadros como substituto interino do ministro e deixando as privatizações nas mãos do presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros. E é nisso que o mercado aposta agora, na continuidade. A seguir, o time de Hortência vence no Rio e adia a decisão da Superliga Feminina de Basquete para amanhã à noite. E você sabe, lembra qual foi o país que levou o título na Copa de 78? Daqui a pouquinho você vai saber. Jornal da Tarde. Uma vitória sem gols. O Vasco empatou e conquistou a Taça Guanabara. E os torcedores entraram em guerra. Depois de toda a confusão, um triste saldo. Um torcedor levou um tiro na cabeça e está em estado grave. A polícia não sabe quem atirou. Correria e muita confusão. Mais uma vez, os torcedores do Flamengo e do Vasco espalharam o pânico entre os que só foram ver o jogo. Os policiais tiveram que usar cacetetes e armas para controlar a situação. O torcedor vascaíno é pego em flagrante, apontando uma arma para o adversário. Em campo, quase 82 mil pessoas viram o Vasco dar um passeio no primeiro tempo. Logo no início, 2 chances em menos de 30 segundos. Primeiro com Wagner e depois com Donizete. Pedrinho, o nome do jogo, cruza da esquerda e Luizão perde na cara de Klemer. Romário, que andava sumido em campo, foi o responsável pelo único lance de perigo do Flamengo no primeiro tempo. Caio entrou no lugar de Maurinho no segundo tempo e o Flamengo cresceu. O Vasco, sempre perigoso, volta a perder neste chute cruzado do lateral Vitor. Aos 35 minutos, Romário reclama um pênalti de Odivan que não houve. 3 minutos depois, o juiz Léo Feldman não marca o pênalti de Alex em Pimentel. Aos 40 minutos, Caio e Cleison perdem seguidamente. Foi a última chance do jogo, que acabou 0-0. O Vasco vence o primeiro turno e conquista a Taça Guanabara.
As meninas do basquete não tinham alternativa, era vencer ou vencer. E foi o que aconteceu. O Fluminense, comandado pela ex-jogadora Hortência, venceu a equipe paulista de Osasco por 72-70 e adiou a decisão do Campeonato Nacional Feminino de Basquete para esta terça-feira. Formou-se em direito, mas a convivência com o pai o aproximou logo da política. Com 23 anos foi eleito deputado estadual, o mais jovem deputado da história da Assembleia da Bahia. Elegeu-se 3 vezes deputado federal. No governo Collor, votou e trabalhou contra o impeachment. E aí ele perdeu. Fez oposição ao presidente Itamar Franco. No governo tucano, presidiu a Câmara e lutou para aprovar as reformas do presidente Fernando Henrique, especialmente a da reeleição. Eu não vou aceitar a provocação barata, já que tenho tradição nessa casa, senhor presidente. Sempre conversou com a esquerda, recebeu os líderes do movimento Sem Terra e acabou líder do governo. Por causa de Sérgio Mota, ameaçou renunciar, o que obrigou Fernando Henrique a desautorizar Sérgio Mota. Poucos dias atrás, Luiz Eduardo atendeu a uma ordem do pai e se lançou candidato ao governo da Bahia. Era o caminho mais rápido para ser presidente da República em 2002. Ele não era bom de voto, mas o pai é. A influência do pai era decisiva. Mas em economia, as ideias de Luiz Eduardo eram mais próximas das de Roberto Campos. Fernando Henrique costumava dizer que Luiz Eduardo não tinha saído ao pai, um temperamento explosivo, mas a mãe, Dona Arlete, de origem árabe, que, segundo o presidente, é conciliadora, jeitosa e afável, como Luiz Eduardo era. Luiz Eduardo Magalhães fumava, tinha pressão alta e o colesterol alto. O pai teve um infarto e essa é uma receita certa para se ter um infarto. Essas fotos de 3 anos atrás mostram um dos hábitos que Luiz Eduardo Magalhães mantinha: caminhar para, segundo o pai, perder peso. Aí ele aparece no Parque da Cidade, em Brasília. Ontem, ele caminhou durante 1 hora debaixo do sol. Para quem tinha problemas sérios de coração, a caminhada apressou a crise. Luiz Eduardo Magalhães fumava desde a adolescência. Atualmente fumava 2 maços por dia. Também era hipertenso e tinha colesterol alto. No começo do ano passado, a pressão subiu durante uma sessão da Câmara e ele foi parar no médico. Quanto que estava a pressão? Ó, baixinha. Tá tudo bem, né? Se melhorar, estraga. Ontem, quando chegou na clínica Santa Lúcia, o quadro dele era o seguinte: a artéria coronária direita só deixava passar 5% do sangue e ameaçava fechar a qualquer momento. A coronária esquerda também estava entupida, um quadro tão grave que os médicos nem tentaram a angioplastia, ou seja, a desobstrução das artérias com o uso de um cateter. Quando a coronária direita entupiu totalmente, o coração começou a bater mais devagar até parar de vez. No Brasil, o infarto mata 2 vezes mais mulheres do que homens. Quem tem mais de 60 anos corre mais risco, mas nem os jovens escapam da doença. Nos últimos 14 anos, o Instituto do Coração traçou o perfil de 11 mil pacientes infartados. O resultado da pesquisa mostra que 15% desses pacientes tinham no máximo 45 anos. Os jovens do Brasil morrem mais de infarto do que, por exemplo, os jovens do Chile, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. O tratamento preventivo das doenças cardiovasculares se faz de uma maneira menos intensa. Não que não se faça, mas menos intensa no Brasil do que nesses países. Mais do que a idade, o infarto está ligado aos hábitos de cada um. O forte candidato ao infarto está acima do peso, não faz exercícios, é hipertenso, tem colesterol alto, pai ou mãe cardíaco e fuma. No dia seguinte que você parou de fumar, diminuiu a sua chance de ter um infarto. 2 anos depois, diminuiu em 50% e 5 anos depois em 75%. Eu vou voltar a conversar agora com a editora Jornal da Band em Brasília, Mônica Bergamo. Ela soube que há 1 mês, Luiz Eduardo Magalhães sentiu dores fortes no peito, contou aos médicos, as dores passaram e Luiz Eduardo deixou para lá. Mônica, o que mais que você apurou com os médicos que atenderam aí em Brasília Luiz Eduardo Magalhães? O deputado chegou ao hospital com um quadro grave de infarto. Quase todas as artérias de seu coração estavam entupidas. Luiz Eduardo sentia muita dor. Ele tomou morfina, foi sedado e se acalmou. No primeiro momento, os médicos deram remédios para tentar reabrir as artérias.
o que funciona em muitos casos, mas não adiantou com o deputado. Outros exames mostraram a necessidade de uma cirurgia urgente para a implantação de até 6 pontes de safena. No momento do exame, Luiz Eduardo estava calmo. Ele dormia, acordava, conversava com os médicos. Isso exatamente no momento do exame. Às 6 horas da tarde, quando a situação já parecia sob controle, o coração do deputado parou. Os deputados passaram 2 horas tentando reanimá-lo, mas foi impossível. E o senador Antônio Carlos chegou a ver o filho quando ele estava na UTI ou não? Sim, o senador entrou na UTI alguns momentos antes da morte do filho. Os dois deram as mãos e ficaram conversando bastante. Antônio Carlos tentava animar o deputado. Ao sair da UTI, já sabendo que a situação era muito grave, o senador sentou no banco do hospital e começou a chorar. Paulo Henrique. Obrigado, Mônica. Uma boa noite. Fazer exercício mata. Esse é o assunto de hoje da sessão Sua Saúde. Nós vamos conversar agora com o Dr. Nabil Goraieb, que é presidente do Comitê de Cardiologia do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele está numa academia de ginástica aqui em São Paulo, onde 2.000 pessoas todo dia fazem exercício físico puxado. Dr. Nabil, boa noite. Dr. Nabil, foi a caminhada que matou o Luiz Eduardo? Para pessoas que têm os fatores de risco que o deputado tinha, o fato de já ter tido sintomas sugestivos de problemas um tempo antes, com certeza a caminhada foi acelerada realmente pelo nível que ele fez, ela pode ter desencadeado. E a literatura mundial mostra que excessos físicos em pessoas que têm doença coronariana, ela podem desencadear um quadro agudo de infarto do miocárdio ou até a morte súbita durante o próprio exercício. Ou seja, a caminhada, no caso, ela acelerou um problema que já estava ali pronto para ocorrer. Exatamente. E nós acreditamos que não foi uma simples caminhada que seria 3 km por hora. Ele ter feito 11 quilômetros em 1 hora e pouco, provavelmente ele estava correndo e isso pode ter favorecido o desencadeamento de uma lesão em cima daquela placa de aterosclerose na coronária e daí sobrevindo um infarto agudo do miocárdio. Agora, doutor Nabil, rapidamente, caminhar faz bem à saúde? Faz bem desde que ele seja feito lentamente. Se for para acelerar mais, você tem que se avaliar com o médico, saber qual é o seu limite, então daí você pode aumentar seu nível de intensidade de exercício. Muito obrigado, doutor Nabil, foi um prazer tê-lo conosco. Uma boa noite. O tema do Fogo Cruzado de domingo vai ser fazer exercício mata? Esse mesmo, esse tema aí. A obsessão de manter a forma física, isso faz bem à saúde? O Fogo Cruzado é domingo às 10 da noite aqui na Band. O escritor Jorge Amado está internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador. Ele teve queda de pressão. Jorge Amado é amigo do senador Antônio Carlos Magalhães. Aos 86 anos, Jorge Amado tem problemas no coração e usa um marca-passo. Dentro de instantes, aqui no Jornal da Band, você vai ver: o Brasil não consegue criar empregos e quando cria não é emprego, é bico. E suspeita de um novo caso de hantavírus no Brasil preocupa os médicos. Fui convocado, hein? Pô, agora tá uma loucura, né? Fotos, repórteres, TVs que não saem do meu... Emprego novo é bico ou sem carteira assinada. Uma radiografia dramática do emprego no Brasil acaba de ser divulgada pela Unicamp, a Universidade de Campinas. Além disso, nos últimos anos, faltaram 3 milhões de empregos. Davi de Paula Filho jamais pensou que aos 39 anos estaria vendendo cachorro-quente por falta de emprego. Eu tinha, assim, em vista quando me aposentasse. Ele chegou a fazer faculdade de administração, apostando no futuro melhor. Mas em 95, foi surpreendido por uma demissão depois de trabalhar 20 anos como metalúrgico. Ao contrário do que sonhava, hoje ele tem uma vida sacrificada. Acorda às 4h30 para preparar o cachorro-quente e fica até 7 horas da noite na rua. Você não pode ficar doente. Mês que tem feriados prejudica, porque você é autônomo. Se você não trabalhar, você não ganha. São empregos como o de Davi que a economia brasileira cria atualmente. 8 em cada 10 novos postos de trabalho são bicos. Apenas 2 são assalariados, mesmo assim sem carteira assinada. Quer dizer, não tem férias, 13º e outros benefícios. Tudo isso porque a economia sempre fica devendo empregos para quem entra no mercado de trabalho, ano após ano. De 90 para cá, a população adulta aumentou em 10 milhões de pessoas. O mercado de trabalho criou apenas 7 milhões de vagas. Ficou devendo 3 milhões. Para o economista da Unicamp, Márcio Postman,
Essa falta de oportunidades se deve ao modelo de crescimento da economia brasileira que o governo adotou. Para o professor, não há prioridade na criação de empregos e que os números da pesquisa sinalizam um futuro preocupante. Sinalizam a construção de uma sociedade em que apenas 1/3 da população poderá estar incluída, né? Porque nós estamos gerando oportunidades que não podem ser generalizadas para todos. Davi tem a sensação de que já foi excluído do mercado formal, mas confessa que ainda alimenta a esperança de ter de volta um emprego. Pode parecer loucura, mas ainda é o meu sonho. Começa a se complicar o estado de saúde de um dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Ele e o resto do grupo estão há 10 dias em greve de fome em São Paulo. O argentino Sérgio Urtiba sente tonturas, está com os reflexos lentos e tem falhas graves de memória. Segundo o médico da penitenciária de São Paulo, ele só resiste a mais 4 dias sem comer. Depois vai precisar tomar soro para não correr risco de vida. 500 pessoas participam no Rio de um protesto contra o assassinato de Ana Carolina semana passada. A manifestação reuniu a família da estudante e grupos que combatem a violência. Uma comissão foi recebida pelo vice-governador e pediu segurança e o fim da impunidade. Fracassa outra tentativa de acordo para acabar com a greve dos professores das universidades federais. No encontro de hoje em Brasília, o secretário do MEC para o ensino universitário, Baeta Neves, disse que não há a menor possibilidade de haver um aumento de salário e propôs um novo plano de carreiras. Os professores recusaram. O hantavírus pode ter provocado a morte de um lavrador em Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Os ratos é que transmitem esse vírus. É uma doença rara que costuma dar em país pobre. Ele causa febre hemorrágica e é fatal em 50% dos casos. Se o exame de sangue do lavrador Luiz Moreira, que morreu segunda-feira, confirmar a doença, esse será o 8º caso no Brasil. A doença é causada por um vírus conhecido como hantavírus. Ele pode ser encontrado em ratos silvestres e a transmissão para os homens se dá através da saliva, da urina ou das fezes dos ratos. Normalmente, uma pessoa se contamina respirando essas secreções já secas. Os sintomas da hantavirose são dores no corpo, febre, enjoo e dor de cabeça. Em pouco tempo, a situação se agrava. O paciente fica com os pulmões cheios de líquido e surgem hemorragias no estômago, no sistema urinário ou até nos próprios pulmões. O pior de tudo é que não existe um remédio para acabar com a doença. O que os médicos podem fazer é tratar dos distúrbios que aparecem. É um tratamento dos sintomas e é um tratamento que nós chamamos de sustentação. Lamentavelmente, não há um remédio que mate esse vírus. A contaminação pode acontecer na hora de limpar a sujeira dos ratos. Por isso, é preciso tomar certos cuidados ao fazer a limpeza. 2 ou 3 horas antes deve-se jogar cândida nos lugares onde pode haver restos de fezes ou urina de ratos. O rosto precisa ser protegido por uma máscara ou pano, no momento em que se está limpando o local. Então é importante usar cândida antes de fazer a limpeza e, mais importante ainda, evitar a entrada desses roedores dentro de casa ou nos ambientes onde a pessoa frequenta. Você vai ver a seguir, um prefeito põe a cidade inteira no seguro para se proteger da chuva. E o Código de Trânsito completa 3 meses e as multas em Curitiba são a metade do que eram. Está todo mundo muito